Responda, qual é a natureza dessa crise? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, nessa terça-feira histórica no nosso país, aqui na Palavra do Pastor, na Sala do Pastor. O tipo da crise que nós estamos enfrentando no nosso Brasil. Porque, em primeiro lugar, a gente sente a crise na parte mais sensível do nosso corpo, que é essa aqui, ó, o nosso bolso. Quando a gente abre a carteira e não tem dinheiro, aí é que a crise dói. Quando a gente vai para o banco e não tem nada na nossa conta bancária, aí que a gente sente a crise, que bate no supermercado, que bate na nossa cozinha, no nosso prato, na nossa boca, no nosso estômago. Aí doeu a crise, né? Nas nossas prestações de contas financeiras. Mas não somos bobos, todos nós sabemos que a atual crise financeira é filha da crise política. Quando o ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, no último dia 31, exclamou aquele "meu Deus", dizendo que a política morreu, ele estava simplesmente expressando o fato de que não temos para onde correr. Se tirar a Dilma, se tirar o PT, vai colocar quem? Tem um nome fantástico que resolveria a cadeira da presidência do Brasil? Mesmo que tivesse, nós precisaríamos de todo um Senado, uma casa legislativa. Temos gente suficiente para fazer substituição, que nos represente, que corresponda às nossas expectativas? Não temos. Ah, por que não temos? Não, porque na realidade a crise política, ela não é uma crise somente da administração financeira que colocou o dinheiro fora do lugar onde era para ser colocado, sangrou a vaca e terminou faltando dinheiro. Não, nós sabemos que a crise política vem da crise que nós chamamos de corrupção. Então a crise não é financeira, a crise não é política, a crise é de corrupção. Mas tem sido falado muito também, e é fato, da corrupção sistêmica. A corrupção está por toda parte. Se fosse dedicar à investigação de tudo, só se vai fazer investigação. E se quiser fazer política, e se quiser fazer gestão pública, quase que só é possível fazer por meios, passando também, tocando também em meios corruptos. Difícil a situação. Então a nossa crise, ela é de corrupção. Olha, já teve um tempo na minha vida que eu dizia assim, todo político é corrupto. Depois eu parei para pensar um pouquinho, não, tem político bom, tem muitos corruptos, mas tem político bom, né? E hoje eu volto a pensar que todo político é corrupto, sabe por quê? Porque todos nós somos corruptos. Meu amigo, quando você está numa fila e você consegue dar um jeito e tirar vantagem numa fila, cortar fila, você na realidade está quebrando a regra para vantagem própria. Quando você desrespeita a lei do trânsito porque não está sendo registrada a sua infração, na realidade o que você está fazendo é quebrar a lei para fazer prevalecer o seu ato. Quando você cola na prova, na realidade o que você está fazendo é usar de falsidade para prevalecer-se. Quando você pede para a escola dar um jeitinho de passar o seu filho, sendo que ele não vai poder passar de ano, na realidade você está cometendo um pequeno ato corrupto. Quando o seu filho atende o telefone e você diz para o seu filho dizer que você não está em casa, você está mentindo e está fazendo um ato corrupto. Quando você resvala num carro, numa vaga, e sai de mansinho, porque ninguém viu, e deixa o carro do outro avariado, você está sendo corrupto. Quando você recebe o troco errado, mas não é percebido, você está se apossando do dinheiro alheio. Quando você anuncia um horário, porque na realidade você quer fazer um outro horário, quando você não respeita horários, você está promovendo a corrupção. Portanto, meu querido, faz parte da nossa cultura um termo, um jargão entre nós chamado jeitinho brasileiro. E a gente é acostumado a pensar que está fazendo boas coisas, dando um jeito na construção, dando um jeito numa compra, dando um jeito em outra coisa, usando os atalhos. A pessoa que a gente tem lá dentro que é influente, a pessoa que sabe fazer um caminho diferente, a gente chama isso de jeitinho brasileiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A tradução correta de jeitinho brasileiro é corrupçãozinha brasileira. Isso está arraigado na nossa cultura de forma muito profunda.
Nós brasileiros somos corruptos. Aí você pode dizer, mas pastor, é bíblico, é profético, no fim dos tempos os homens seriam corruptos mesmos e tal. Nós não precisamos adiantar o fim do mundo proclamando o fim do Brasil. Não precisa disso, certo? Deixa que o fim do mundo vai chegar automaticamente. Quando você vai em um determinado país da Europa, chega lá num domingo de manhã, na banca de jornal, não tem ninguém, só tem uma caixinha com dinheiro. Você pega o seu jornal, põe o seu dinheiro, pega o seu troco e vai embora. É óbvio que a índole daquele povo é diferente. Não são santos para ser arrebatado, mas também não tem esse nível de corrupção que nós temos. Quando você chega lá na Alemanha, num domingo de manhã, o alemão está na esquina, parado para atravessar a rua, não vem carro nenhum e ele não passa só porque o semáforo do pedestre está vermelho, é óbvio que é inerente dele um outro tipo de respeito pela lei e pela regra. Portanto, meu querido, nós estamos culturalmente afundados numa falta de noção total do que é certo e do que é errado. Sabe o que é isso? Isso tem que ver com caráter. Então a nossa crise não é financeira, a nossa crise não é política, a nossa crise não é social, a nossa crise não é de corrupção, a nossa crise não é cultural, a nossa crise é de caráter. A nossa crise vem da nossa formação. O nosso caráter está terrível. Nós precisamos orar pelo Brasil, porque se a crise é de caráter, todos nós somos corruptos. Sabe qual é a diferença do meu ato de corrupção para o ato de corrupção do político? É porque o meu ato de corrupção está num raio de influência menor e a bomba vai ser menor. E ele está com uma coisa maior, então a bomba vai estourar de forma maior. É só isso. São as consequências, mas a inerência, a essência da coisa é a mesma. Esse livro aqui, ó. O livro Educação é um clássico da área pedagógica. Esse livro aqui, na página 57 dessa versão que eu tenho, diz assim, ó: a maior necessidade do mundo é a de seres humanos que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam aos céus. Agora o que me desespera é essa outra parte aqui, ó. Mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus pela humanidade. Entendeu? Então, nosso problema, ele talvez vá algumas gerações para ser resolvido. A nossa crise não vai passar tão rápido. Aperte o cinto, faça a sua parte, tenha o seu caráter puro. A melhor coisa que você pode fazer nessa crise é preservar o seu caráter, porque nós estamos numa crise de caráter. E ainda falando um pouquinho mais, nós estamos, na realidade, numa crise moral. Meu amigo, quando você vê a sexualidade desvirtuada, a ponto de que quando você fala o que é correto, você é rechaçado. E quando você fala de uma deturpação de gêneros, você é exaltado na principal avenida do Brasil. Quando a própria legislação favorece um ato que fere o casamento, como o divórcio. Quando as cartilhas do MEC promovem o que querem promover. Quando só se quer dar prazer ao povo, construindo tantos estádios, dando pão e circo ao povo para que não pense, enquanto pode-se fazer atos horríveis nos palácios. Meu amigo, a nação está entregue. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que está acontecendo no nosso Brasil? Ele está desprovido de bênção, descoberto da bênção de Deus, porque abandonou a Deus. Pastor, o Estado tem que ser laico. Não, eu não estou falando disso. O Estado pode ser laico e mesmo assim as pessoas podem ser tementes. E eu não estou falando de placa de igreja. Você me entende? É ser temente a Deus. É preservar pelos princípios que Deus nos deixou que regem a humanidade. Porque no Salmo 34 está escrito que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então desgraçada é a nação que esqueceu do Deus, o Senhor. Na história da humanidade, é muito comum você perceber que quando estas degenerações da sexualidade, da moral, chegam ao seu ápice, aí vem a derrocada da nação. E eu estou percebendo que o Brasil já chegou ao seu apogeu e agora é hora da derrocada. Quem sabe essa história pode ser mudada? Pode, da seguinte forma: de joelhos, orando
pelo Brasil.